Fala galera, beleza? Sou o Rogi, bem-vindo ao meu canal. E conforme eu falei no vídeo anterior, né, ontem que eu postei, hoje eu vim falar sobre minhas primeiras impressões que eu tive do livro. Vou falar também sobre as dificuldades que é de iniciar uma leitura e vou falar também das vantagens que pelo menos para mim rolou logo de início. Meu óculos chegou, ah, facilitou minha leitura. Eu acreditava que eu não precisava de óculos, mas a partir do momento que eu coloquei, fiquei 2 horinhas, tirei, parecia que eu estava cego. Então, me ajudou bastante. Vamos lá. Coisas que eu achei interessante no livro. A história desse cara. Ele, pra mim, é esquizofrênico, tá? Por quê? O cara leu tanto livro de romance, de ficção de guerreiros, que na cabeça dele ele falou: agora eu sou um guerreiro. Então ele improvisou armadura de papelão, lança, agora tem um cavalo. E no decorrer da história ele começa a andar pela cidade dele e ele decide agora que ele é um cavaleiro. Aí o que acontece? Ele chega vamos dizer, numa pousadinha. Ele encontra lá o dono da posada e na cabeça dele aquele cara é um cavaleiro e um cavaleiro pode tornar outra pessoa cavaleiro. Então, ele enche o saco desse cara pro cara tornar ele cavaleiro. Aí o cara acaba embarcando na loucura dele e torna ele cavaleiro, né? Aí ele começa a seguir falando que tem que ter sua primeira aventura. E no decorrer disso, ele, na primeira aventura dele, ou no primeiro ato de heroísmo dele, né? Ele vê uma pessoa, um jovem de 15 anos, apanhando porque tomava conta de ovelhas. Ele chega lá, dá um sermão nesse cara. Aí o cara vê que ele é meio louco, abraça as ideias, fala que tá tudo certo e pede desculpa. E ele vai embora. Só que o cara se arrepende e acaba continuando batendo nesse moleque porque o Don Quixote saiu fora. E no meio desse caminho, o Don Quixote, achando que já tinha feito algo bom, ele para no meio de uma estrada, vê 5, 6 caras vindo no caminho dele, ao encontro dele. Ele começa a gritar com esses caras, começa a falar um monte pra eles. Aí o que acontece? Os caras vê que ele é um maluco xarope das ideias, que é o meu ver, ele é um maluco louco. Ah, esses caras acabam meio que querendo debochar, começa a tirar sarro sobre algumas coisas dele. E o Don Quixote não gosta, aí o que ele faz? Ele fala que vai pra cima dos caras com a lança. E na hora que ele dá o primeiro passo, né? Dá o solavanco no cavalo, pro cavalo ir pra cima deles. O cavalo dá faz um movimento estranho. O Don Quixote cai no chão, com aquelas armaduras tudo pesada, tudo improvisado. E um desses caras aproveita e desce o sarrafo no Don Quixote. Fiquei com dó dele, fiquei. Mas ele tomou um sarrafo desses caras, porque o pessoal não entendeu que ele tá no momento lá, sei lá, da vida dele que ele vive uma realidade totalmente diferente, né? Mas enfim, minha primeira impressão, esse cara é louco. Pesquisei os 4 primeiros capítulos sobre Don Quixote e, cara, essa é a minha opinião sobre achar que Don Quixote é esquizofrênico. Ela é bem problemática, pelo menos penso eu, porque esse livro aqui, esse carinha aqui é considerado por muitos o maior, se não um dos melhores, se não o maior livro da história sobre compreensão da vida, sobre mudança de vida, mudança de estilos, de pensamentos e conceitos. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisadores, são filósofos, formadores de opiniões. E então, cara, eu entendi que isso aqui, eu acredito na verdade que foi a escolha certa pra mim, porque é um livro de, de extrema importância, né, na sociedade, na nossa cultura. E vai ser minha primeira leitura dele, vai, mas acho que depois eu vou voltar a ler ele de novo, porque acho que relendo ele eu consigo entender algumas outras coisas, né? Bom, esse é a minha primeira impressão. Pra mim, esse cara é esquizofrênico. Posso mudar de opinião? Posso. Posso não mudar de opinião e ficar com esse mesmo pensamento até o final do livro? Posso também. Mas enfim. Uma coisa que eu comecei a fazer
na leitura dos primeiros capítulos foi escutar música. E isso no começo acabou me atrapalhando. Porque eu sou fissurado em música, né? Então, se eu tô fazendo uma leitura e tô escutando música e eu escuto algo diferente na música, chama a minha atenção, então eu tiro o foco da leitura e vou prestar atenção nas notas, nas melodias, no melisma e tal, enfim. E acabo não prestando atenção na leitura, eu acho que eu perco informação importante. Então, pra mim não funciona escutar música enquanto faz leitura. Pode ser só instrumento ou ter vocal no meio. Então, não dá certo. Pode ser que pra você funcione e zero problema, mas pra mim não deu certo. Fiz uma leitura até tarde ontem, né? Fiquei até depois da meia-noite. Li bastante, não fiquei com sono. Eu achei que eu ficaria, mas então não fiquei, tá? Pontos positivos. Cara, tô conhecendo um universo novo de leitura. Achei que não iria me adaptar. Eu acho também que é bem precoce eu falar que eu já sou um expert de leitura, não. Tô no começo dessa jornada. E o ponto negativo para mim é a escrita do livro. Eu não sei se é essa versão, ou não sei se tem outra também, mas acho que todas são assim. Não tem uma leitura mais moderna, né? Então, é como se eu estivesse lendo a Bíblia, né? Pelo menos a ortografia, as colocações das palavras que eu nunca ouvi falar, bem difícil, então ter que ir com o dicionário lá pesquisando palavras que eu não conheço, né? Algumas sim, outras não, mas vamos dizer que 30 não, 10% das palavras que tá nesse livro eu não conheço, é real, não conheço. Então é isso, a dificuldade a compreensão de algumas palavras. E bom, tá aqui minhas considerações do primeiro livro. Bom, vou deixar aí pra vocês. Se inscrevam, cara, dá uma forcinha pra mim, se inscreve lá no meu canal. Eu preciso de pelo menos 50 pessoas inscritas nesse primeiro mês, porque lá no YouTube 50 inscritos, né? Caso eu queira fazer algum tipo de live, tem que ter no mínimo 50. Vou deixar também aqui o link do TikTok, né? Se o pessoal quiser seguir lá. Esse mesmo vídeo vai estar no Instagram e no TikTok, tá? Hoje de fundo vocês estão escutando o Filipinho cantando. Tá lá no fundo cantando És o Meu Refúgio, da CD Jovem, tá? E também o Yuri começou a leitura dele, tá? Mas ele ainda não vai fazer o resumo dele porque tá no comecinho. Então, galera, é isso. Obrigado aí pelo apoio de todos que mandaram mensagem pra mim, de todos que mandaram mensagens positivas, me incentivando com essa minha decisão. Respondi todos lá, se eu não respondi, desculpa, porque acho que não apareceu lá nos comentários. Mas obrigado de verdade aí pelo incentivo de todos que viram. Aceito dicas também de leituras, de processos de leitura que pode ajudar a facilitar. Acho que o vídeo ficou um pouco grande, né? Mas ficou aqui, ó. Tá aqui. Tá até marcado aqui, ó. Eu parei no 5º capítulo, tá bom? Vou continuar hoje, vou tentar ler mais uns 2, 3 hoje. E não sei se amanhã, mas acho que na sexta-feira eu volto aqui e faço outro resumo, tá? Mas é isso, galera. Obrigado aí. Fica com Deus. Boa sorte. E boa sorte pra mim nessa jornada. Eu vou conseguir ler esse livro.